A todos, peço desculpa desde já que tive um imprevisto do meu lado e está a começar mais tarde. Deixem-me já convidar a Licínia para não perdermos mais tempo, porque o nosso tempo. Todas bem, bem-vindos e bem-vindas à primeira live deste ano 24 e como já devem ter visto, tive Olá Licínia, eu já pedi imensa desculpa, imprevistos acontecem e desta vez fui eu, peço imensa desculpa, portanto estamos a chegar aqui 3 minutinhos atrasadas. Não faz mal. Como estás? Tudo bem? E tu, como é que estás este novo ano? Não vai... Olha, primeiro, que saudades desse sotaque, que saudades desse sotaque, É verdade. oh meu Deus, é Já verdade, novo ano, o meu começou a ser um bocadinho com viroses e aquelas frutas da época, mas já recuperada e pronta para abraçar o novo ano. E o teu, como começou? começou bem, felizmente comecei bem de saúde, não tive Boa, não tiveste grandes azares como eu. meio tanto convívio, lá me escapei, Eu não tive a mesma sorte. mas Eu não tive a mesma sorte. Então, e eu, entretanto, estou aqui a abrir o documento que nós temos para termos aqui algumas ideias, porque de algumas questões que nos foram enviadas e outras também que nós tínhamos como ideia. E só para deixar aqui nota, ver se, entretanto, mais pessoas entram, esta é a segunda live que eu tenho com a Licínia. Tive o gosto de começar as lives com a Licínia e é começo verdade. 24 com a Licínia também, portanto, de certeza que isto é pronúncio de um bom, de um bom ano. Sem dúvida. E está prometido fazer o reverso, portanto, quando a Licínia tiver lives no seu canal, eu também estou, desde já, autoconvidada para participar. Mas esta é a segunda live que nós temos, porque em setembro o nosso tempo foi curto e houve uma área que nós não conseguimos abordar e que se trata de ser mulher na área de IT. E é um tema que nos é muito particular e, portanto, a live de hoje não é para ensinar nada, não é para explicar nada de novo, mas é para trocar algumas ideias, algumas vivências sobre o que é isto de ser mulher na área de IT e tirar alguns receios de quem esteja a pensar em migrar e fica assim um bocadinho receosa de vou para um mundo que são só homens. Exato, e eu quero, eu sou mulher, eu tenho alguns receios, eu quero ser mãe, eu quero evoluir, ouve-se tanta coisa lá fora, será que isto efetivamente é assim? E então o nosso objetivo hoje é trocar experiências, trocar ideias e esclarecer alguns preconceitos e preconceitos que possam existir sobre esta temática. Exatamente. Boa. Pronto. Então, olha, acho que podemos começar aqui por, embora nós já nos tenhamos apresentado anteriormente, mas desta vez, em vez de ter uma apresentação pessoal, uma apresentação educativa barra profissional. Portanto, o que é que nós estudamos, onde é que nós temos trabalhado, quais é que são as nossas áreas que são diferentes. Portanto, nós temos experiências e perspectivas diferentes da área da IT. Acho que seria uma boa ideia começar por aí. E dou-te a palavra, porque eu já estou aqui com a pilha ligada e farta de falar. Exato. E também trabalhamos em áreas diferentes, apesar de trabalharmos na mesma área de Exatamente. IT, nós Sim, trabalhamos em ramos diferentes. exatamente. Portanto, para começar, para quem não me conhece, sou Licínia, sou front-end developer. O meu percurso começou quando fui para o secundário, para o 10º ano, fui para o curso de profissional informática de gestão. A seguir fui tirar a licenciatura em Tecnologias de Informação e Comunicação e a web sempre foi algo que me apaixonou e pronto, e estava a ver o evoluir das coisas e percebi que era por aí que as coisas estavam a evoluir. Então, quando tive a oportunidade de fazer estágio curricular, entrei logo numa agência web, onde comecei logo a trabalhar como front-ender. Depois comecei a me interessar pela área do desenvolvimento de software, mudei para a empresa onde estou atualmente, onde faço desenvolvimento de software para gestão e contabilidade. E pronto, assim, muito resumidamente, hoje em dia Diz-me uma coisa, tens mais mulheres a trabalhar contigo atualmente? atualmente tenho desde há 2 dias. Bom, portanto, 24, ok. Portanto, toda esta experiência sempre foi muito mais acompanhada por homens do que Sim, por mulheres. exatamente.
Ou seja, eu durante 4 anos e meio trabalhei numa empresa só de homens. Eu era a única mulher na empresa. Ok, já vamos falar mais sobre o que é que isso impacta na tua forma de trabalhar, na tua forma de agir, na tua forma de colaborar e de lidar com os outros colegas, mas só aqui aproveitando o gancho, antes de passarmos à próxima parte, também eu, como a Cristina disse, também trabalho na área da IT, não é? Que é a portuguesa. Tirei licenciatura e mestrado em Engenharia Informática. O curso era maioritariamente masculino, no sentido de nós éramos 30 e poucos, sendo que éramos 3 mulheres, e essas 3 mulheres foram reduzindo ao longo da evolução do Uhum. curso. Portanto, quanto mais no segundo ano éramos menos, no terceiro ano éramos menos, portanto, existiu esse impacto. Entretanto, entrando no mercado de trabalho, não sei se é da minha área, mas tive mais relação com outras mulheres, portanto, existem bastantes mulheres QAs, não tantas mulheres na área da programação, mas atualmente também sou no produto onde eu estou, portanto na empresa onde eu estou, existem outras mulheres, mas na equipa onde eu estou sou a única mulher. Na parte de desenvolvimento tivemos uma Product Owner que entrou há cerca de 2 meses, mas é Product Owner, portanto não está na equipa de desenvolvimento puro, se é assim que eu possa dizer. Portanto, também a minha realidade é muito mais uma comunicação e uma relação com a parte masculina do que com a parte feminina, o que tem os seus favores e os seus contras. Exato, é como tudo. Mas por acaso, ao contrário de ti, na minha licenciatura éramos de 20, acho que éramos 20, 19, 20, 21, por aí, éramos 4 raparigas. Ok. E no fim, ou seja, entrámos 20, 4 de nós éramos raparigas, e no fim, foi sempre tipo o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, acabámos 6, 4 raparigas e 2 rapazes. Uau! Ok, portanto as raparigas mantiveram-se. Exatamente, as raparigas mantivemos-nos desde o primeiro ano ao terceiro, porque eu e elas, pronto, nós os seis, neste caso, éramos ali o grupo que começámos no primeiro ano e acabámos no terceiro, fizemos tudo seguido. Ok. E eram 2 rapazes e 4 raparigas. Uau! O que não é muito normal Não até, é muito normal, não, mas sabes que uma coisa curiosa que eu li há pouco tempo, e depois entretanto também falei com uma pessoa que me disse o mesmo. Existem muitas mulheres a ir para a área das ciências e tecnologia, mas que depois, por voltas e contravoltas, acabam por não seguir para a área profissional ou Sim. seguir para outra vertente que seja relacionada com a área que estudaram, mas não é ligado diretamente à área de IT. Portanto, e recentemente existem mais mulheres a entrar na área das tecnologias. Também se verifica isso. Não Não sei sabia. depois o impacto no final. Sim, não sei depois o impacto no final, o que é que tem, mas existem bastantes mulheres a entrar na área das tecnologias, o que é absolutamente Depois positivo. nós das 4, 3 seguimos para a área de somos programadoras e uma não seguiu a Ok, área. Mas mesmo pois lá assim está está bastante a situação. positivo. Certo, Exatamente. certo. Portanto, aqui temos já desde o nosso ensino superior acompanhamento muito maior do sexo masculino. Portanto, desde aí que nós temos, não é obrigação, que a obrigação é uma palavra um bocadinho pesada, mas temos que ter o extra trabalho de nos provar, se assim posso dizer, perante as outras, perante o outro género, né? Em termos de trabalhos de grupo. Eu, felizmente, por acaso, até não senti muito isso, mesmo no início. Não sei se era ingenuidade. Ai, ingenuidade. Ser ingênua, vá. Exato. Vamos reduzir. Mas acho que só tive o real impacto já mais tarde e como já estava tão à vontade no mercado de trabalho, até já não passei por isso. Foi Certo. aí que eu percebi que epá, esta área não há assim tantas mulheres, porque também fui muito bem recebida quando comecei o meu percurso profissional. Fui também tão bem recebida e nunca senti que houvesse distinção de ser homem, ou neste caso eu ser mulher, que se calhar por aí não tive Essa experiência. essa experiência. Eu, E quando eu percebi que podia haver realidades diferentes das minhas, já estava bem adaptada ao certo, mercado de já trabalho, portanto, logo. estava estabilizada. Certo. Exatamente. Eu, por acaso, a primeira má experiência que tive
foi efetivamente no primeiro ano de faculdade. E essa a história, por acaso, costumo contar frequentemente. Portanto, nós temos aquela primeira semana de praxe em que não vamos propriamente às aulas, ainda para mais caloiros, vamos à semana de praxe, porque nos queremos integrar e saber mais o que é e criar aquele espírito de grupo. E na segunda semana, o professor de... Aquilo era de sistemas... Olha, agora não me lembro. Nós usávamos os bits, os bytes e o sistema binário e a contagem do Sim. sistema binário. E eu lembro-me de, às tantas, se não me engano, éramos duas nesse dia na aula e eu efetivamente não estava a perceber aquilo que, ou melhor, eu estava a olhar aquilo que o professor estava a dizer, mas sabes quando tu está ali a processar e não acompanha? E o professor só sai assim com a bela frase de quem não estiver a perceber isto, se calhar está no curso errado. Psicologia, se calhar é o mais indicado. Eu devia estar a fazer um ponto de interrogação do tamanho do mundo, porque há coisas que nós conseguimos controlar o que dizemos, às vezes a expressão visual não é, a expressão corporal não é a mesma, e aquilo eu senti assim cá dentro, sabes? Uhum. Senti aquela dica muito pessoal, ainda para mais o curso que ele referiu, sendo um curso que é maioritariamente Yes. feminino, exato. E então aquilo saiu muito mal, tive logo aí a primeira experiência. A partir daí tenho tido alguns dissabores, mas acho que como apanhei ali logo aquele primeiro choque, logo ali acabei de entrar na faculdade, a coisa acabou Ficaste logo por criar. calejada. Exato, logo calejada. E já não me deixei afetar da mesma forma. Claro que nós ficamos sempre assim um bocadinho estranhas quando ouvimos este tipo de reações. Exato. Eu, por acaso, estavas falando na praxe e na parte da adaptação, eu também, quando eu entrei em segunda fase, Ok, portanto, quando entrei já havia quase um mês de aulas, 3 ou 4 semanas, ou seja, essa foi outra, ou seja, a integração, eu só fui prachada no ano seguinte, porque já tinha, quando certo. eu entrei em segunda fase, já tinha acontecido as praxes, então tinha as 3 colegas, que tinham entrado em primeira fase, então quando eu entrei já estava tudo mais ou menos tudo adaptado a ver Estabilizado. mulheres, exatamente. Certo, certo. Portanto, logo também aí, se calhar, não sei se nunca comentámos isso entre nós, mas acredito que também já tinham passado, houve algo desse género, já tinha Já passado. tinha passado. Mas eu acho que isso também depende um bocadinho dos professores em Sim, si, porque muitos deles são homens e já são pessoas com uma muito certa idade, experiência e tal, e então começam, conservadoras. exato, e começam, ao verem mais mulheres entrar, começam assim a sentir ali qualquer coisa estranha. Algo Pronto, felizmente, diz isto, desculpa? algo tremido, ou seja, que o mercado está a tremer. Exato. Exato, e então talvez por aí também seja lá está a tal mentalidade um bocadinho mais, não quer dizer machista, porque machista também é um bocadinho pesada a É palavra, mas mais são mais conservador. conservadores. Exatamente, é essa palavra, mais conservadora de a mulher na área das tecnologias e na área das informáticas, e eu acho que isso também é um bocadinho o motivo pelo qual nós vemos tantas mulheres atualmente já com experiência profissional noutras áreas a migrarem para a área de IT, porque veem que afinal se revêem nesta área. E quando estavam a estudar e quando decidiram entrar para o mercado de trabalho ou para seguir um curso da faculdade, muitos pais não viram com bons olhos irem para um curso que era maioritariamente masculino. Não sei se tu também tens essa percepção. Mais ou menos, mas também digo que se calhar muitas mulheres também não pensam em tecnologia como primeira opção, muito porque associam a jogos ou a geeks. Também. E, e então fogem um bocadinho pensando que aquilo é só jogos ou algo assim do E género. e que é precisa muita E que é matemática. preciso muita matemática, sim. Isso, E que é fomos a ver preciso muita matemática e matemática é difícil e então exatamente. Porque não. naturalmente as mulheres têm mais aptidão para letras do que para números. Certo, E então, porque se formos a ver, por exemplo, cursos de psicologia, sociologia, tem muito mais mulheres do que homens, certo, enquanto, por exemplo, a nossa área tem muito mais homens do que certo. mulheres. Mas sim, pensam que há muita matemática, a matemática é super difícil, e pela minha experiência, nada disso, porque eu vim de matemática B, ou seja, vim de curso profissional,
Tinha matemática B, que não era bem matemática B, e não senti assim grandes dificuldades às matemáticas que tive. Exato. Também não fui para a engenharia e pelo que percebi, por exemplo, eu da mesma universidade existe engenharia informática e existiu o meu curso, que entretanto acabou. Sei que quem teve engenharia informática, por exemplo, tinha matemáticas um pouco mais complicadas do que as minhas, mas eu não senti nenhuma Esse. assim dificuldade em Pois, matemática. exato, é que Não via tão não bem é. de Exato, quem vem de matemática. exato. Não é isso, é que não existe. Nós temos muito. Mas só fazendo aqui uma parte, eu acho que isso também, lá está, vem da parte cultural e da parte conservadora, quando tu dizes que as meninas, a parte tecnológica vai muito para os computadores e para os jogos, isso também vem da parte mais nova, em que os meninos são dados os jogos, são dadas as Playstations, os carrinhos para destruir e para voltar a construir, etc. E as meninas não As são bonecas, tão as Barbies. não são tão, desculpa, não são tão incentivadas a esse mesmo, a esses estímulos, não são tão postas são expostas, não é postas, não são tão expostas a esse tipo de situações que podem trazer outras realidades e abrir as mentes e a ideia a outras áreas que não só ligadas a letras. Sim, concordo, porque acho que se formos a ver bem, a nossa infância, a nossa adolescência também vai influenciar um pouco aquilo que vamos ser daqui para a frente, ou seja, profissionalmente e etc. Certo. Daí achar que há muito mais homens na área da tecnologia, muito por causa disso, porque já jogavam e porque já tinham PlayStation e porque já jogavam computador, Sim, enquanto que as raparigas e parecem que são porque incentivadas a isso. aprendiam, exato, e porque aprendiam a montar os computadores e porque aprendiam a fazer uma série de coisas, portanto, existe esse estímulo desde muito mais novos. Portanto, eu acho não, tenho a certeza, faz parte da nossa geração quebrar este Sim, estigma e quebrar estas ideias e pôr em contacto, dar as mesmas oportunidades tanto aos meninos como às meninas, portanto, sim, incentivar a que haja isto. Porque se formos a ver na história, existem muitas, muitas, muitas mulheres com um impacto fortíssimo na área é das verdade. tecnologias. Temos inclusivamente filmes sobre o tema. Temos também a Ada Lovelace, acho que é assim que se pronuncia, que é também uma matemática que teve muita influência na área das ciências e tecnologia. Portanto, se formos olhar para a história, temos Temos muitas muitas mulheres com, mulheres com um forte impacto, mas que não no, são tão faladas. não, é verdade que não são tão faladas. Parece que houve ali algo que não sei, que Perdeu, se não esqueceu, se sei. Tanto que perderam. exato, eu só tive conhecimento de E muitas delas já em mercado de trabalho, já eu estava a trabalhar e depois sabes quando tu começas a ler e sim, começas a eu assim, afinal existem mais mulheres, existem outras mulheres a seguir esta e área. que foram tão importantes para o desenvolvimento do que temos hoje em dia. Exatamente, e que foram tão importantes. Olha, por acaso é um tema giro de trazer, talvez para março, para a altura do Dia Da mulher. da Mulher, as mulheres que tiveram um impacto na área. Olha, seria um post de nós fazermos, tu na área de desenvolvimento, eu nas outras áreas que não são de desenvolvimento, que mulheres é que E, tiveram impacto, não, exato, não desenvolvimento, mas relacionado também com a área de IT, mulheres que tiveram impacto. Olha, vamos pensar sobre isso. Mas vamos pensar avançando nisso. aqui pensar nisso. Mas avançando aqui na nossa conversa. Ora então, acabámos o curso, entramos no mercado de trabalho e fomos agregadas equipas, projetos, etc, etc. Eu não sei se tu tiveste alguma percepção diferente do teu nível de crescimento ou das oportunidades que te foram dadas inicialmente, comparativamente com colegas homens que tenham entrado na mesma altura. Eu entrei, eu não sei se foi por acaso ou não, por ser mulher ou não, disseram, olha, queres experimentar o front-end? Não sei se é porque ser mais visual e normalmente há mais mulheres designers, Uhum. por exemplo, ali a comparação. Sugeriram-me ir para front-end, não sei se teve algo relacionado por ser mulher ou não, nunca soube, mas apanhei um team leader espetacular que é super apaixonado pela área e que me transmitiu o que sabia, o que não sabia e também me fez apaixonar logo pela área, portanto fiquei encantada da vida logo no front-end
Ou seja, a nível de oportunidades, nunca senti que tive discriminação em relação aos meus colegas. Notei que fui crescendo ao meu ritmo, notei que comecei a ter projetos mais ambiciosos, até que alguns colegas que já estavam lá. Notei, por exemplo, uma coisa engraçada com clientes. Eu nunca passava por programadora. Eu era a designer, era a project management, eu era tudo menos a programadora. Sabes que Mas isso com clientes, faz-me lembrar, isso, deixa-me só te interromper, isso faz-me lembrar muitas médicas que se queixam de passar por enfermeiras. Quando os é mais ou menos. doentes ou as pessoas as veem no corredor, é a senhora enfermeira. Ela, não, eu sou médica, não sou enfermeira. Existe essa associação direta do género a uma profissão. Portanto, no teu caso era tu não Eu serias a programadora. não era Lá está. programadora. Exato. Eu normalmente ia sempre com o gestor de projetos a reuniões. Ele mais depressa passava pelo programador do que eu. Ou seja, havia clientes, às vezes em primeira reunião, ou que não conhecia os dois, Uhum. mais depressa dizia que ele era o programador e eu a gestora de projetos. Ou então ele, como às vezes na maioria das vezes já o conheciam, já sabiam quem ele era. Eu era a designer, eu era a colega, não sei do quê, menos a programadora. Exato. Lá está, essa mentalidade, esse conservadorismo, não a palavra não dá certa, Não. mas essa mentalidade mais Mais conservadora. conservadora, mais vamos associar este género àquela função, porque não é normal existir alguém, portanto, não tem um exemplo anterior, um role model, uma pessoa que tenha tido essa função e que já tenha tido contacto anterior. Portanto, é também importante nós, mulheres, por exemplo, nesta live que estamos aqui a ter e outras partilhas que vamos fazendo, também mostrar e ser exemplo de mulher função e Exato. da Associação Mulher Função e de que sim, existem mulheres bem-sucedidas com bastante experiência na área e não tem que ser só uma função mais de letras, mais de gestão, como habitualmente é associado às mulheres. Exato. Eu, por acaso, não aconteceu muitas vezes, mas aconteceu-me algumas vezes. E se até o programador não vinha, não vinha à reunião, eu estou aqui. Exato. O programador. Era logo, pois é isso, é o programador, não quer ah, A a programadora ou a Exato. pessoa de programação, não, é o O programador. programador, certo. E tu, há bocadinho falaste que não notaste nenhuma diferença entre ti e os teus colegas que tivesses menos experiência. E tiveste alguma situação em que sentiste que eles acharam que tu tinhas sido beneficiada por seres mulher? Não, por acaso, E também é outra situação que por vezes sim, acontece. sim, Ou também existe há aquelas sempre aquela. bocas, aquelas dicas tão infelizes Então, de conseguir os X sítios, X posição porque é mulher. E é uma coisa. sim, felizmente, sim, tanto dá para o bom como dá para o mal. Ou seja, quando sobe-se a ver essas bocas que subir, felizmente também nunca trabalhei assim em grandes empresas, ou seja, só tive duas entidades patronais, portanto, esta é mais pequena, a que eu trabalhava antes era um pouco maior, mas os meus colegas todos me conheciam, almoçávamos todos juntos, sempre tive uma boa relação com eles, então eles sempre. E depois eu trabalhava com eles, em cada projeto trabalhava com outro colega. E então acabei por conhecer, e eles também conheciam o meu valor, então felizmente nunca tive esse tipo de situações. situações. Eu já por contrário, já tive algumas situações, não com homens e não relativamente a sentir que alguém, ou melhor, tive sim o sentimento de alguém ser beneficiado relativamente a eu, a eu, em português está bom, relativamente a mim, não pelo género, porque como referi, muitas das empresas onde eu trabalhei existiam mais mulheres na área de qualidade de software. Atualmente eu sou a única nesta área na equipa, mas anteriormente já trabalhei com mais. E então é quase que uma associação por pessoa e não pelo género. Mas também já tive uma situação de uma antiga colega que se tornou amiga e que por influência externa, neste caso pelo género masculino, que nós quase que nos chateámos a sério por questões profissionais e sabes aquela não é conhecimento, mas aquele comportamento que normalmente se conhece de que mulheres trabalhar todas juntas dão-se todas Sim, mal. Costumam dizer que é um galinheiro.
E isso não é verdade, porque se nós estamos a trabalhar como deve ser e estamos a trabalhar bem, estamos a trabalhar para nos apoiar uma à outra. E esse tipo de incitação, de desconforto e de incompreensão entre as mulheres era gerada pelo homem. Exato, é essa a tua expressão, é exatamente isso. E então depois viemos a esclarecer as coisas as duas e dissemos, não, mas nós não temos nada uma contra a outra, o problema não somos nós. Pronto. Pois, E então tive... alguém do sexo masculino estava a incitar que vocês houvesse alguma coisa que na realidade Não não, existia. seja, não existia, Sim, exatamente. sim. E então aí também me deu aquele alerta de, afinal, tanta coisa que dizem que as mulheres é que são conflituosas e é que se querem mal umas contra as outras, e não é bem assim. Portanto, não é uma situação de género, é uma situação de pessoa, de personalidade. Exato. É o que eu digo, regra geral, as mulheres acho que guardam um bocadinho mais rancor, os homens é mais está tudo bem. Mas isso é regra geral, não quer dizer que Certo. seja toda a gente igual. Mas eu acho que isso também tem a ver com a nossa parte cultural e com a nossa parte de ensino e com a forma como nós crescemos. Sim, pode ser um pouco por aí. Vemos muito isso de as mulheres roubarem os lugares umas às outras, as mulheres roubarem as posições. Não é propriamente, eu tenho uma gata a arranhar as pernas, não é propriamente assim, porque, e vê-se isso, quanto mais tu cresces na carreira, mais aberta e mais disponível tu estás para falar com outras mulheres, para partilhar, para as ajudar a crescer. Não Exato. é no sentido de, não, eu estou aqui e ninguém me tira deste pedestal. Não, nós queremos ajudar a que outras pessoas venham. E nós temos o nosso caminho, nós queremos é ajudar outras pessoas a fazer o caminho delas. Não quer dizer só porque ajudarmos A, B ou C que A, B e C nos vão roubar o lugar. Não, elas vão fazer o caminho delas. E os objetivos de A, B e C não quer dizer que sejam os mesmos objetivos que sejam os nossos. Exato, e porque aquela situação de roubar o lugar também é uma coisa cultural que nós temos e que costumamos dizer, mas não é bem assim, porque cada uma de nós é individual e tem a sua forma de fazer as coisas e o seu género, a sua identidade pessoal muito presente, portanto, nunca vai haver ninguém a fazer exatamente o mesmo que nós fazemos, portanto, nós conseguimos sempre valorizar e tomar partido daquilo que nós sabemos sem ter que seguir aquilo que a cultura e a mentalidade um bocadinho portuguesa nos diz de que estamos aqui um bocadinho à guerra umas com as outras, ainda para mais na área de IT, que ainda temos que não só estamos aqui à guerra, esta guerra incitada por fora umas com as outras, como também ter que batalhar com o género masculino. Não é verdade. Não, não é verdade. Não é verdade. Não assumam. Quem está a pensar em entrar na área da IT, creio que tu concordes comigo, Alicia, não vá com esse receio e não vá com essa ideia logo desde o início. Não, porque... fazer o caminho delas é traçar os seus objetivos, estudar, tentar aprender com os colegas e fazer o seu caminho. O que tiver que ser, será e é trabalhar para conseguir. E não quer dizer que vá roubar o lugar de alguém. Não, se conseguiu o lugar é porque teve mérito e não foi porque roubou alguém. Ou, se calhar, não é por ser mulher, não é por todas as outras coisas que se dizem que são tão feias e que acabam por ser espalhadas, e isso é muito negativo. Portanto, todas nós temos espaço e temos que nos apoiar umas às outras nesse sentido. Sim. Boa. Então, e passando aqui para uma outra... Eu estou a olhar aqui para baixo, nós temos aqui uma série de questões, tu também estás a olhar para o ecrã. Outras... Olha, já falámos, uma coisa que nós queríamos falar era dos mitos, já falámos deste mito aqui das mulheres julgar umas contra as outras e como combater este estereótipo e estes preconceitos, como nós acabámos de dizer, não existe ninguém igual ao outro, seja género feminino, seja género masculino. Todos nós somos capazes do mesmo e somos capazes... Exatamente. E estamos aqui para nos ajudar uns aos outros e precisamos uns dos outros. Seja homem, seja mulher. Seja homem, seja mulheres. E ao apoiar o outro, estamos também nós a crescer. Exato. Por exemplo, na semana passada, quando anunciámos que ia fazermos a live, até disse, tipo, rapazes, homens, estejam à vontade de perguntar, porque acho que também temos que compreender, porque homem e mulher têm uma forma de comportamento diferente. Uma forma de ser diferente. E acho que temos que nos compreender uns aos outros. Os homens às mulheres, as mulheres aos homens. Ou seja, não
Não somos nós, mulheres, só temos que compreender os homens. Eles também têm que nos compreender a nós, Exato. ah, a nossa forma de lidar com as situações, porque as mulheres são mais emotivas, os homens não são tanto. Pronto, esse tipo de Olha, coisas acho que temos que saber e, lidar uns com os outros. e sobre isso que tu estás a dizer, outra coisa que também eu vejo uma redução, felizmente, e uma compreensão muito maior por parte das empresas é nós, por sermos mulheres, temos ciclos hormonais. Temos alturas em que, durante o mês, todos nós, Mais todos sabem, sensíveis. mais sensíveis, em que menstruamos, em que temos situações que não são do conhecimento do homem, e eu vejo que existe uma maior compreensão por parte do homem, por parte dos colegas homens e Exato. por parte das empresas também para essas situações, porque lá está, nós temos ciclos, não somos todos iguais, enquanto o homem todos os meses é tudo igual, não existe Exatamente. alteração nenhuma, Seja o início, o fim, seja meio. nós temos essas alterações que depois têm impacto, não é bem na nossa performance, não é que nós sejamos piores por isso, não, mas podemos estar mais cansadas, mais sonolentas, temos dores, temos desconforto, e se Exato. existir essa compreensão por parte dos homens e não ser aquela, como antigamente também se ouvia, de ignora porque está com o período, ignora Sim. porque deve estar. Isso é tão feio de ser dito para uma mulher, não só de uma mulher para outra mulher, como de um homem para Muito mulher. uma mulher. Sim, portanto, existir também esse apoio, e nota-se na área da IT que os homens estão a perceber muito mais. Portanto, a mulher deixa de ser um bicho estranho e Exato. passa a ser muito mais compreensível, porque eles também têm mulheres em casa, não é? Portanto, Exatamente, é acabam isso. por. É. Não nos podemos esquecer que os homens têm mulheres, têm mães, têm que, Irmãs, certo? irmãs e que também passam por o mesmo que nós, colegas. Exato. E isto é muito a semelhança daquilo que se passa no futebol e nos desportos, que os homens, antes existiam muito mais homens e agora começam a existir áreas em que existem muito mais mulheres e também existe esta adaptação. Sim, acho que isto é algo global, mas também hoje em dia com a informação também já é assuntos que já se falam, antes também era um assunto tabu, por exemplo, a menstruação da mulher e etc. Ou seja, Sim, como também deixou de ser tanto tabu, acho que também começa a haver essa abertura, tanto nas empresas como nos colegas, porque para a compreensão exatamente, para dessas compreender, alterações que nós exatamente, temos. porque há uns 30 anos se calhar não se falava nisso, Não, enquanto era que tabu, como tu era dizes, tabu. não, E hoje não em dia falava. já é algo que se fala em todo lado, seja na escola, que já existem aulas de educação sexual, na televisão, hoje em dia com as redes sociais, já é mais, e mesmo em grupos de amigos e família, já é algo que se fala mais abertamente. E acho que Sim, também tem a ver com um bocadinho mais pela evolução da sociedade em si. sim, é verdade. Mas pronto, mas isso também se vê essa alteração na área de IT, esse crescimento, porque lá está, com a integração da mulher, existem todas estas realidades que começam a ser aceitas e começam a ser normalizadas, felizmente. Ora, Exatamente. deixa-me aqui olhar para outra questão, porque eu não sei se nós podemos já passar nisto na fase hormonal para uma questão que é muito importante para as mulheres, mas eu acho que podemos já passar para. Desculpa, porque a minha gata, eu não sei se tu consegues ouvir, que ela está em desespero. Eu não tenho Para filhos, participar. vamos passar ao tema. Eu não tenho filhos, mas tenho uma gata que eu não estou a dar atenção e fica maluca. Mas acho que podemos passar já aqui para este tema, que é ser mulher mãe na área da IT. Eu não tenho essa experiência Pronto, eu pessoal, tenho tenho. experiência de acompanhamento de outras colegas, de outras amigas, mas tu tens essa experiência pessoal. E é também importante nós partilharmos esta tua experiência, porque há também muitas mulheres que ficam com receio de, mas eu agora, como é que eu sou mãe Exato. numa área de IT que é tão rápida, as coisas evoluem a uma medida, a uma velocidade estonteante. Eu agora vou ficar 6 meses fora, como é que é depois regressar? Portanto, esta vai ser a tua. Eu Exato. não tenho o que dizer. Eu acho que para começar, até antes da criança nascer até, porque, pronto, já tenho um pequenino com 10 anos, Lindo. e, ou seja, acho que o maior receio das mulheres, não sei se por acaso aqui já podemos trocar um bocadinho de ideias, que pronto, é conciliar uma carreira que é só de homens, que supostamente em Portugal a licença para os homens é 2 meses, versus uma licença de 5 meses.
ainda dá para alargar, mas isso Certo, e é depois são outras anúncias. outras questões Exatamente, mas práticas. normalmente é 2 meses de licença versus 5 meses. No mundo de homens, né, em que ainda existe muita pressão de não contratar jovens mulheres porque depois vão ficar 5 meses fora e depois os filhos adoecem e é preciso fazer um tempo para faltar e consultas e isso parece que não, sempre foi muito associado à mulher é que tem que tratar disso, das consultas, o filho está doente, ficar em casa e etc. E então acredito que muitas mulheres também tenham muito receio de entrar nesta área, que é uma área em que 90% é homens, não sei se é esse, mas a maioria são homens, e de repente como é que vão lidar comigo, se me vão descartar quando eu anunciasse que estou grávida, porque um homem versus um homem que tem a mesma idade, que só há de ficar 2 meses, pronto, se quiser ser pai. E acho que existe muito receio neste momento por causa disso, porque pronto. Porque essas situações a ser dispensada se vêem muito frequentemente em outras áreas que nada têm a Exa- ver com IT. Portanto, já Exatamente. existe esse receio, de De forma outras áreas. generalizada. Exatamente, Exato. de outras Portanto, quanto áreas. mais, exato. Portanto, quanto mais nesta área, que é ainda muito masculina, em Exatamente. que os homens não têm essa lá está, outra vez uma coisa cultural, que é a mulher é muito mais dedicada e tem que estar muito mais disponível para o filho, como é que se adapta a tudo isto? Como é que é estar fora 5, 6 meses, um ano, porque depois existe a extensão de Sim, licença de exatamente. maternidade, como é que se lida com isto? Como é que foi a tua experiência neste caso? Pronto, eu por acaso tive uma experiência muito boa mesmo, uma experiência 5 estrelas. Tinha acabado de mudar de empresa, mas quando mudei de empresa eu também já disse logo que provavelmente fazia parte dos planos no futuro próximo ser mãe. Nunca tive nunca ninguém me disse nada, fui contratada, tudo ok. Quando, pronto, contei à entidade patronal, neste caso ao meu diretor, super ok. Eu não quis contar logo aos meus colegas porque ainda estava de pouco tempo e há aquela situação de até no primeiro trimestre haver mais risco de aborto e etc. Então não queria estar a divulgar e depois acontecer alguma coisa e pronto. Certo. Exatamente. Então, ainda cheguei a ir a consultas, disse ao meu diretor, porque tinha que faltar para ir às Claro. consultas, e disse: Olha, não queria contar. E ele, na stress, cheguei a fazer que estava a trabalhar, porque estávamos em altura de Covid, estávamos Uhum. em casa full remote, e então estava em consultas e respondendo no Slack como se estivesse a trabalhar, Ok. e o meu chefe a encobrir-me, tipo, fazemos a stand de manhã. Certo. Uma stand todos de manhã, e ele chegou a dizer: Olha, estou em reunião, fazemos mais tarde, porque eu estava na Exato. consulta. Pronto. Mas é assim, neste caso, porque tu foi aqueles primeiros meses e tu tinhas Exatamente. já feito, mas tiveste o cuidado de ter a transparência de falar Sim, com o teu diretor, logo. portanto, era uma situação que estava acordada, não fizeste isso por livre e espontânea vontade e não omitiste a situação aos teus colegas deliberadamente, portanto, era uma Exato. coisa acordada e estava aceite pelo teu diretor, Exatamente, portanto, sim. era Ou seja, neste caso não foi mentir, nem omissão, simplesmente eu estava em casa, eles não sabiam se eu estava a lhes responder, pois estava, imagina, na sala de espera da consulta e ia respondendo-lhes porque sabia responder e eles certo, não, mas foi ali uma troca engraçada. boa, Mas pronto, disse logo ao diretor, assim que achei que tinha que dizer. Foi super bem aceita. Depois disse aos meus colegas, quando senti-me preparada para tal, porque nunca fui forçada, olha, tens de contar, ou nada, zero. Disse quando achei que tinha que dizer. uhum, Os meus colegas super felizes, dizem, estão lá, ai, o sobrinho, o sobrinho. Volta e meia já me perguntavam pelo sobrinho, antes de eu certo, estar grávida, volta e meia, tenho o sobrinho, tenho o sobrinho. pois, digo, mas depois lá está, mas existe essa aceitação por parte dos outros, Exato. mas como é que tu te vias nessa situação? Porque existe todo o estado de graça, existe todo o período de desenvolvimento, a barriga cresce, as Sim. pessoas aceitam e tudo, mas chega àquele ponto em que tu dizes, eu agora vou ter que ir de licença. Pois, aí é que foi mais complicado. Porquê?
porque estamos com uma escassez de profissionais da área, então foi necessário pôr, ou seja, nós já tínhamos falta de mais uma pessoa, e então pensámos, olha, tem que ser, porque já temos falta de uma pessoa, a Licínia vai estar fora, vai ter que ser. Então pusemos o anúncio, quando anunciei estava 3 meses, e a pessoa que veio só entrou, faltava um mês para ter a criança. Ui! Ok, Muito ok. tempo para conseguir encontrar uma pessoa Exato. para ocupar a vaga. Aham. E então estávamos a ver que a situação Uau. Que não ia correr uh, assim muito bem. nem eu, exatamente. Mas pronto, nunca fui pressionada para. Trabalhei até o último dia, mas Uhum. nunca fui pressionada para tal. Ou seja, o meu diretor volta e me vê lá, Licínia, se quiseres, a gente arranja forma, mesmo que não tenhas direito a baixa, porque sentia-me bem, então não Certo? havia motivo clínico para pedir baixa. Vê lá, se não te sentires bem, a gente faz qualquer coisa e não trabalhas. Trabalhei, portanto, estávamos em modo Covid. Eles depois voltaram para o escritório, uns dias, a gente começámos a fazer modo híbrido. Eu fiquei sempre em casa naquela de me resguardar, Certo? mesmo pelo dono do grupo. Disse Uhum. mesmo, ela, pronto, que fica em casa, fico resguardada, porque, pronto, um Covid em 2021 ainda não havia vacina, salvo erro, Estavam a começar a surgir, uma sim. coisa assim do género, então fiquei sempre em casa, resguardadinha. Quando precisava descansar ou deitar, às vezes tinha alguma dor, eles diziam, vai-te deitar, descansa. Exato. Uma experiência mesmo 5 Positiva. estrelas e recomendo, seja na área da IT, seja noutra área qualquer que tenha, pronto, possibilidade de trabalhar em casa, porque nem toda a gente tem possibilidade de trabalhar em casa. Certo. Recomendo, pronto, e Mas não todas as viste, universidades. não sentiste, portanto, o facto de ires de ir estar uns X meses fora, de que o teu lugar ou o teu conhecimento ou a tua valência, porque lá está, durante 6 meses tu não pegaste em nada de Não, trabalho, portanto, nada. não quiseste saber de nada, portanto, aquele receio de e agora vou recomeçar e como é que eu vou ser aceite, como é que eu me vou novamente integrar, porque durante 6 meses muita coisa aconteceu Sim. e eu não estava aí, eu creio que também seja um grande receio da parte da mulher que lá está, quer criar um caminho numa área da IT que é maioritariamente masculina, chega e vai estar 6 meses, 9, Sim. ou antes, porque até pode, como tu disseste, pode precisar de ter uma baixa clínica Exatamente, porque se antes. for baixa de risco, por exemplo, se estivesse numa gravidez de risco ou isso, até pode ser desde o início da gravidez e se for preciso Certo, estar mais de um ano certo. fora. Por acaso, não, felizmente não foi o meu caso, correu tudo bem, trabalhei até às 6 da tarde e às 10 entrei no hospital. Uau, coragem, mulher, coragem. Não, porque é tal, é o que eu dizia. Ele dizia, e tal, e descansa. Eu, mas o que é que eu vou fazer? Tinha toda a gente a trabalhar, porque eu como trabalho no... Eu vivo no Algarve, Algarve mês de agosto, ele nasceu no início de setembro, estava tudo a trabalhar. O que é que eu vou fazer? Vou-me sentar no sofá, olhar para a Exato, televisão? Olha, ao menos enquanto trabalho sinto-me útil. exato. Para mim foi mesmo, gravidez não foi mesmo doença de Certo. todo. E Foi não daquelas gravidezes sentiste, tantas. exato, e não sentiste que o facto de estar numa área da IT tivesse qualquer problema. Portanto, não é problema, é que existisse alguma restrição. Eu não tenho nenhum caso, não fui mãe ainda, não tenho essa experiência, mas acompanhei outras colegas e é também essa sensação existe aquele receio inicial de agora estou grávida, vou acompanhar a gravidez, vou estar ao máximo no trabalho, depois vou embora e como é que vai ser quando Uhum. regressar? Sim, óbvio. E aquele primeiro tempo de regressar, ter horário reduzido, será que a empresa aceita ou não? Como é que os colegas aceitam isso ou não? Será Exato. que vão começar a olhar-me de lado porque eu entro uma hora mais tarde e saio uma hora mais cedo? Será que eu vou ter que trabalhar em dobro para acompanhar esse tempo? E, felizmente, daquilo que eu tenho visto, as empresas começam a estar muito mais Aberta. disponíveis, Níveis, exato, sim. disponíveis a isso e a essa realidade, portanto, a integrar essa nova realidade da mulher ser mãe e também ser trabalhadora numa área de IT, portanto, não perder a valência por isso. Exato. É assim, receio, no fundo, inconscientemente, uma mulher tem sempre, quando chega a Certo, hora H, tem sempre aquele.
não é medo, mas medo de ser discriminada ou isso. Não foi o meu caso, como tal disse, é óbvio que senti receio de estar tanto tempo longe do trabalho e depois quando voltar como é que vai ser. Felizmente correu tudo bem, a equipa teve que se reorganizar um bocadinho, porque sentiu-se um bocadinho a falta de a minha falta, Certo? mas eles felizmente conseguiram todos segurar todas as pontas e quando regressei eles ainda continuavam a estar em modo híbrido. Eu continuei a estar remote, full remote até uns quantos meses para a frente, já nem me lembro quantos meses é que ainda fiquei em casa. O primeiro mês que voltei ao trabalho estava o meu marido de Hum, licença, maternidade, então hum, o meu filho ainda estava em casa. Tinha a disponibilidade para. Eu estava a amamentar, então tinha a disponibilidade para dar de mamar quando a criança pedia, certo? porque quem não sabe, mas um bebê Não tem fala-se muito das horário. 3 em 3 horas, mas não é assim, não há horários, portanto pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ele é que decidia. E Certo? tinha essa disponibilidade, cheguei a estar em reuniões e ele estar a começar a chorar e eu, ele já está com fome, então vai dar Certo. de mamar e já Mas voltas. olha, o Henrique, olá Henrique, boa tarde, está aqui a escrever no chat que é muito é insegurança, não só da parte da empresa perante, não sei se é esta a interpretação do Henrique, mas é a minha interpretação, é a insegurança da empresa para com a mulher e a mulher para com a empresa e para com os colegas, portanto, volto outra vez que a comunicação neste caso e uma transparência e uma abertura é muito importante ao Exato. longo de todo o caso e a mulher não vai perder o lugar. Aliás, existem muitas mulheres também que durante o período, depois lá está, isto Da é licença positivo ou não, são promovidas. que são promovidas, que trocam de área, outras até que têm outras ofertas melhores do que aquelas onde estavam anteriormente. Portanto, não é o facto de estar grávida, de ter sido mãe recentemente ou de pensar a vir a ser mãe que tira o valor a uma mulher. Mas aquilo que tu disseste, desculpa te dizer. Estou a dizer que depois, uma coisa engraçada que me aconteceu foi que eu me senti, quando voltei, muito mais produtiva. Eu tinha horário reduzido, Reduzido, enquanto estive a amamentar, tive sempre horário reduzido e sentia-me, ou seja, trabalhava 6 horas por dia e eu senti muito mais produtiva, não é mais produtiva, mas tão produtiva do que quando trabalhava 8 horas. Ou certo. seja, isso também. Não sei se era aquilo de tentar provar que em 6 horas consigo, se era porque tive 5 meses fora e de repente Exato, é voltei. aquela insegurança inicial, aquela situação, lá está, muito cultural e muito de mentalidade que nós temos de tenho que provar que continuo válida, que continuo capaz, mas lá está, creio que seja também muito, se calhar agora, se tu passares pela segunda experiência, já não vai ser a mesma coisa, Pois agora isso não sei porque, pronto, ainda só tenho um. certo? Mas provavelmente a experiência há de ser completamente diferente. E se mantiver-me no mesmo sítio, pois provavelmente já sei um pouco o que é que me espera. Mas de logo daí, se calhar, algumas inseguranças que podia ter, desaparecerem Acabam porque já por sei o ser, que é, por ser eliminadas porque já sei o que é que eliminados. contar. Exato. E uma coisa também que eu quando tive foi, primeiro de tudo, transparência, ou seja, sempre disse qual era o meu objetivo, quanto tempo é que queria tirar de licença, o mesmo antes de ter a criança, que ia ter o horário reduzido. O meu diretor também já é pai, portanto, nesse aspecto, dele próprio é que me dizia o que é que ia ter direito, Ah, portanto, boa! não dizia mais, depois a gente logo combina horário reduzido e eu sem dizer ainda nada, sim, depois a gente logo vê como é que funciona, Pois lá porque está, começa a existir essa entendimento e essa abertura e essa disponibilidade por parte chefes, líderes, dos chefes, que neste caso são homens, a esta realidade, a e esta depois, normalidade. nessa altura, trabalhava só com homens. E depois, quando voltei ao escritório, também uma coisa engraçada foi que eu fui sempre muito aberta a falar. E, por exemplo, eu tinha que tirar leite, porque como estava a amamentar, tinha que tirar leite e tirava sempre 2 vezes por dia. Cheguei ao escritório e quando fui para o escritório disse, olha, tenho que tirar leite e não sei o quê. E eles, não há problema, vais lá para baixo, a gente tem uma zona de lazer, vais lá para baixo, a gente não te incomoda, estás à vontade. E depois Olha, tentar. vem ao encontro da pergunta que o Henrique acabou de fazer. O que é que um colega de trabalho pode fazer para amenizar um pouco esse sentimento? Pode fazer ou não fazer. É importante para criar um ambiente mais acolhedor, sem Exato. dúvida É alguma. muito importante, porque eu sempre tentei, também tenho uma relação muito próxima com os meus colegas,
mas eu sempre tentei explicar-lhes tudo o que eu sentia, qual era o processo que estava a passar. Por exemplo, essa história da amamentação, que para um homem, apesar de tudo, ainda é muito. É Como é que é estranho? desconhecido. É desconhecido, exatamente. Então não tem a noção que é preciso tirar leite, por exemplo. Pronto, não tem E essa, mesmo muitos durante, têm esse leite. e mesmo durante a gravidez, há alguns dias em que tu não estás tão bem, em que tu estás mais Exatamente, cansada, em que tu... sono, por exemplo, primeiro trimestre, sono, cansaço, que Certo, foi o que eu senti. Depois, mais para o fim, tipo, algumas dores, alguns certo. desconfortos. E uma coisa que eu também vejo de outros colegas que eu na altura achei um bocadinho estranho e até fiz reparo, porque lá já também vem de mentalidades anteriores, e isso vê-se mais em empresas grandes do que em empresas mais pequeninas, que é aquela situação, como tu dizes, por exemplo, da amamentação. Uma mulher regressa ao trabalho, mas continua a ter a ter a produção de leite e Exato. precisa de tirar, e existir aquela olhar de lado e a empresa não ter o espaço e o Isso é respeito para a muito mulher, dizer importante. assim, é o teu sítio, tu não te estás a sentir bem, tu estás com o corpo numa readaptação novamente, portanto, essa Porque muita falar com a gente, mulher e entender aquilo que está a é que passar e muita gente de que forma é não que tem pode. noção que, por exemplo, tirar leite é uma necessidade, Certo, não é porque tem que ser para alimentar a criança, não, é uma necessidade, porque uma mulher que esteja a amamentar não consegue aguentar as 6 horas de trabalho de horário reduzido sem tirar. certo, E, e há muitas pessoas que, homens principalmente, mesmo mulheres que nunca amamentaram, se calhar nem têm essa essa noção. noção. Mas lá está, é através do diálogo, da iniciativa, de perguntar, porque não Exatamente. ofende perguntar. É pior Exatamente. recebermos dicas e assim algumas expressões e alguns comportamentos menos indicados do que perguntar e saber o que é que está e saber como é que pode ajudar e saber o que é que pode fazer para ajudar. Portanto, em todo o ciclo da mulher, quer esteja grávida, quer não esteja grávida, é importante perceber e ter essa percepção. E haver Estamos acolhimento. quase. Exato, Uh, acolhimento também. Falas, é muito importante Porque e é as verdade. E não hormonas são só. muito. Porque nessa altura, seja de menstruação, seja Período pós-parto, de. pós-regresso ao trabalho, Certo? as hormonas estão ainda ali meio descontroladas e Exato. estamos mais frágeis, temos mais oscilações de De oscilações sentimentos de personalidade, ou seja, ora sim, estamos mais muito felizes, animados, mais mais tristes, sim. Mas lá está, exatamente. mas esta compreensão tem que existir não só de homens para de homens para mulheres, como de Para mulheres o para homem, mulheres, como tu disseste, há mulheres que não sim, passaram exatamente. por isso, portanto, também perceber para com as outras, porque lá está, o que hoje é feito a umas, para a próxima será feito a nós. Portanto, nós Exatamente. iremos passar por isso e também aprender com as outras. Vamos aqui passar, estamos quase a terminar aqui o nosso tempo, mas acho que existe aqui algumas coisas que nós ainda conseguimos falar e que são importantes. Já falámos aqui da parte da cultura empresarial, de algumas situações que a empresa pode promover para tornar mais a mulher mais, não é confortável, mas mais bem recebida e mais Acolhida, integrada. Desculpa? acolhida, Acolhida, acolhida no, mais integrada, não só como mulher, mulher mãe, mulher só mulher como profissional, mulher. portanto, exato, como integrar, como acolher, como compreender. Diz-me uma outra coisa, que nós falámos isso um bocadinho, mas também é curioso e também importa falar. Durante o teu período, durante o teu período escolar e depois profissional, tu sempre estiveste muito mais rodeada de homens, portanto, tu nunca tiveste uma mentora mulher, Não, mas tu tens mulheres que tomas como exemplo profissional e que possas atualmente recorrer, ou tens mulheres que atualmente recorras para dúvidas, questões, partilhas, olha, hoje não me estou a sentir nos meus dias, não. ou Por acaso não, por acaso sempre tive, ou seja, sempre tive colegas homens e os meus, não é mesmo mentores, mas as pessoas que foram mais importantes para a minha carreira uhum, são homens, foram o meu primeiro team leader, que foi 5 estrelas comigo, que me recebeu de braços abertos, e é um atual colega meu, que foi o meu primeiro parceiro de back-end, ok. e hoje trabalha comigo. E é a pessoa com quem eu, neste momento, falo mais sobre o que está a surgir, apesar de não trabalharmos na mesma área, mas falamos muito de tudo, ou seja,
como é que estamos a sentir, as frustrações, às vezes uma pessoa sente-se frustrada porque é mesmo assim, há dias, nem todos Vida os de dias adulto. são felizes, mas é com ele que partilho muito as dúvidas, as angústias, assim, as inquietações, fazendo referência aí à tua frase das perguntas, Certo, tem sido sempre assim principalmente neste momento com esse meu colega, que já certo. me conhece desde o início, desde E, o primeiro dia que comecei. certo. E tu tens algum grupo ou acompanhas algum grupo de mais focado ou com maior apoio e maior enfoque no género feminino da área da IT? É assim, eu sigo muito, por exemplo, as Geek Girls, já houve aqui um núcleo em Faro, e que cheguei a ir bastante eventos e gostei, por acaso gostei sempre, porque havia sempre bastantes mulheres, era sempre os eventos que havia mais mulheres, era nos eventos que eram organizados pelas Geek Girls. Depois aqui agora tentado, depois do Covid, ficou assim um Mais bocadinho parado? parado, Sim, exato. E então, pronto, neste momento não tenho assim nenhum, ou seja, continuo a acompanhar as Geek Girls, mas presencialmente também gosto daquele acolhimento, daquele falar, conhece sempre mais pessoas. certo. Neste momento não, ou seja, só mesmo virtualmente e tem sido só mesmo tipo ver o que é que se está a passar e não tanto participar. Certo, pois eu já tenho, assim, também fazendo aqui resumo à pergunta que te fiz, mas também Uhum. partilhando a minha experiência, eu tive alguns exemplos muito mais género masculino do que feminino, mas recentemente tive uma QA Lead, que eu nunca tinha conhecimento de uma QA Lead feminina, e foi uma situação de, ok, as mulheres, é quase que aquilo, eu sei que eu sou capaz, mas existe alguém que já lá está, que já conseguiu esse lugar. Portanto, existe essa abertura. Muitas vezes as role models e as mulheres que nós tomamos como exemplo permitem-nos sonhar e dizer assim, ok, alguém já conseguiu, portanto, não é assim tão estranho eu querer determinado lugar. E relativamente a mentoras, diretamente sobre a minha área tive essa QA Lead, que entretanto saiu da empresa, mas Uhum. enquanto estive deu-me bastante apoio e bastantes ideias e dicas. Um, de mulheres em si, apoio e mentoria, acabo por ter, não propriamente da minha área, mas, por exemplo, nós costumamos falar frequentemente, tenho outras mulheres que vou falando, a Cristina, tenho também o grupo da comunidade aqui da página, que também vou trocando algumas ideias e vou tendo essas mentoras não diretas, mas que me ajudam a trocar algumas ideias, a partilhar algumas dúvidas, algumas dores e que me permitem ver de uma perspectiva diferente esta área, porque até podem não ser da minha área, mas olhando do lado de fora conseguem ter Uma perspectiva uma diferente. exato, Perspectiva. uma perspectiva diferente. Portanto, muitas vezes nós olhamos para os mentores como sendo alguém só da nossa área e não tem Não que tem que ser ser. assim, pode ser alguém de outra área, de outra realidade que nos ajude a ver os problemas de Por forma exemplo, esse diferente. meu colega é back-ender, apesar dele também dar uma perninha, como se diz, no front, mas o core dele é É de back-end. back-end, certo? E nós trocamos muitas ideias de como fazer as coisas, como de trabalhar em equipa, ou seja, o que é que temos de trazer para a equipa, e vi isto, e vi lá se dá, e por aí, ou seja, é muito bom também termos contato com pessoas de outra área, porque acho que às vezes vendo as coisas de áreas parecidas, Sim, primas, vá, sim, traz-nos um grande auto-input, porque sim, é aprendemos verdade. muito Sim, é verdade. com, não Porque só nos na abre a ideia e permite-nos ver as coisas de outra perspectiva. E olha, engraçado aqui, porque eu ia também chegar aí, que era os grupos e as comunidades. Eu sou, desde que entrei na faculdade e tive a oportunidade de me juntar a alguns grupos, sigo alguns, e tenho um carinho muito especial pelas Geek Girls, o grupo do qual sou embaixadora em Lisboa. Tenho uma relação já de muitos anos, mas entretanto tornei-me embaixadora. E diz aqui, por exemplo, a Bárbara que se não conhecesse as Geek Girls não nos tinha conhecido a nós, portanto lá está. Esta, como tu dizias muito bem e com muita verdade, e é uma dica que nós podemos deixar a quem está a pensar em entrar na área de IT ou quem está a começar a trabalhar na área de IT, de procurem por grupos, procurem por grupos que permitam este network, que permitam conhecer outras pessoas, porque é importante para nós ter esta rede de apoio externa ao sítio onde nós trabalhamos, portanto, Exato. que não seja diretamente da nossa realidade,
Portanto, participar nestes grupos mais ativamente, não tão ativamente, mas estar envolvida é muito importante. E o Henrique também fala aqui de alguns grupos mais do nosso país irmão, PTBR, como o Code Like a Girl, que engloba tanto QAs como developers. Tem também as Girls Testing, grupo do qual eu também faço parte e terei uma live daqui a 30 minutos, mais ou menos. Tem também as QAs cacheadas e o Cantinho das QAs, portanto, existem várias comunidades atualmente e também de certeza que, olhando para a parte do desenvolvimento, que existem outras comunidades. Tu tens as raparigas do código também, para a área de desenvolvimento. Tens os Women in Tech e as Portuguese Women in Tech também. Começam, tens as Girls UX, acho que é assim. Eu depois posso deixar aqui na descrição da live alguns destes grupos. Portanto, existem várias comunidades e nós podemos ir buscar esta fonte de apoio e fonte de mais conhecimento e de conexão a outros sítios. Exato, porque não podemos nos fechar numa bolha e pensar que não há mais nada fora do nosso ambiente de trabalho. Porque acho que mesmo para trazer para o nosso trabalho é sempre importante, porque nós não conseguimos conhecer tudo. É impossível conhecermos as tecnologias todas, aí temos experiência em tudo. E ao falarmos, olha, eu estou a fazer isto, ou estou a fazer aquilo, há sempre outra pessoa, olha, experimenta isto, ou experimenta aquilo que eu já experimentei e funciona. E acho que é muito bom para nós evoluirmos como profissionais. E muitas destas comunidades têm, mesmo que não tenham possibilidade de se reunir pessoalmente, muitas têm comunidades ou no Slack, ou no WhatsApp, ou por e-mail, portanto, existe sempre forma de conectar e acreditem, porque eu, e a Licínia também sabe isso de experiência, existe resposta, existe interação, existe interajuda e existem programas também de mentoria. Estes grupos que eu falei também têm programas de mentoria. Portanto, existe um incentivo e um apoio para mulheres que estejam na área, que queiram entrar na área, que estejam a começar, portanto nunca estarão absolutamente sozinhas se procurarem por esse tipo de apoio, por esse tipo de informação. Sim, isto não tem que ser um caminho solitário e é o que eu digo, não é por trabalhar só com homens, pronto, tirando agora que felizmente tenho uma menina na equipa, exatamente, e é engraçado que foi veio para a minha equipa, podia ter ido para outra equipa, mas não, veio para a minha equipa. Mas nunca me senti sozinha. Boa. E acho que isso é o mais importante. E é muito positivo o trabalharmos com alguém do mesmo género, porque lá está, parece que sente as mesmas dores. Existe ali uma empatia, portanto é importante mulheres jovens, meninas, mulheres que estão a fazer reconversão de carreira. Tem aqui o exemplo de duas mulheres com experiência e já com anos de estrada na área de IT, com alguns percalços, com alguns buracos pelo caminho, mas tudo são fontes e faz parte da aprendizagem. Mas nunca. Eu acho que tu também partilhas essa mesma opinião. Se voltasse atrás, não escolherias outra área. Eu acho que a partir daí está a explicar. Está respondida. Não me sou sincera, não me via a fazer neste momento mais nada. Certo. Quer dizer, é tal história. Sim, mas escolherias a mesma área. Exatamente. Se tivesses que voltar atrás e pensar num curso, escolherias o mesmo. Não fazia diferente. Boa. Isso é muito importante e creio que deu o sentido positivo aqui a esta nossa conversa. Licínia, só mesmo para terminar, achas que algum dos temas que nós tínhamos para falar, olha, acho que aqui também é importante, posso achar, que existem áreas que neste momento estão a surgir, como inteligência artificial, machine learning, data science, que estão a crescer e que as mulheres podem acompanhar este crescimento e este surgimento e desenvolvimento desde o início. Inclusivamente a Google, para quem possa não ter visto, teve um simpósio no final do ano passado do Women in Machine Learning, portanto foi um evento online que tiveram, apresentado apenas por mulheres que trabalham em Machine Learning, em aprendizagem da máquina. Portanto, existe também esse apoio de empresas grandes, como a Google neste caso, para incentivo e para agregar e para trazer mulheres para a área. Portanto, combater esta ideia de que é uma área apenas masculina e que, muito importante, uma das Head of Product é portuguesa, a Joana Carrasqueira. Portanto, deixando aqui o exemplo. Ouvi falar do e cheguei a ver, partilhar, etc., mas felizmente não consegui acompanhar.
Mas aquilo ficou online, os vídeos Ah, ficaram é? todos online no Então, YouTube, portanto, quem quiser acompanhar, também posso deixar aqui na descrição depois da live, posso deixar também aqui essa informação, mas lá está, nós temos mulheres role models e mulheres a deixar marca lá fora e é muito importante. Licínia, para terminar, tens mais alguma coisa para aqui acrescentar a esta nossa olha, live? Eu creio que cortou um pouco, conseguimos. tens que repetir. Não sei o que é que se passou, cortou. Olha, eu estava a dizer que aqui para terminarmos, já estamos a passar a nossa hora. Alguma dica, alguma sugestão, sei lá, alguma ideia que possas deixar, ou uma palavra de incentivo no seguimento desta nossa conversa sobre o que é ser mulher na área de IT? Olha, o que eu posso dizer é que é uma área espetacular, em que há muito para crescer, há oportunidades, tanto para homens como para mulheres. Não tenham medo de discriminação, de serem mães, porque eu sei que existe muito esse medo por ser uma área muito de homens. Claro que nem todas as empresas são perfeitas, mas isso é na área da IT, seja noutra área. E o que interessa é serem felizes, porque no fundo é isso, Sim, é termos uma carreira, um trabalho em que gostamos do que estamos a fazer e sermos felizes e também uma coisa que também noto muito é que temos um work balance muito bom com a vida pessoal. sim, Eu não é consigo. aquilo que dizem, porque muitas coisas que se vê que os homens trabalham horas Não, infinitas. Isso não é assim, isso não é verdade. Quando as coisas são bem feitas, não temos que fazer trabalhos ordinários. Por regra, claro que depois existe a exceção, não é? Às vezes temos que dar um bocadinho mais, mas de forma geral conseguimos aqui equilibrar, sendo mãe, não sendo mãe, conseguimos equilibrar a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal de uma forma bastante equilibrada. exato, sem dúvida. Acho que se calhar se tivesse escolhido outra área, podia não ter conseguido ter hoje em dia um equilíbrio tão bom com a minha vida pessoal e o meu trabalho como tenho Equilíbrio agora. pessoal, profissional, financeiro, também convém referir que a parte. Consegues-me ouvir? Tiveste algum corte? Está tudo Acho ok? que cortou. Mas agora Está tudo consegues ouvir ok. bem? Agora já consigo, Ok, eu sim. estava a dizer de estabilidade, convém falar dos tipos de estabilidade profissional, pessoal, de crescimento, uma estabilidade para nós crescermos e desenvolvermos, uma estabilidade monetária também, portanto, salarial, que as mulheres na área de IT, uma coisa que nós não falamos, e que também não vou agora alongar o tema, mas que Sim. existe também ainda alguma discrepância em termos dos valores oferidos pelas mulheres e pelos homens, mas ainda assim os vencimentos são muito mais Em, simpáticos. em relação a outras áreas, sim, acho que sim. Sim, e Um bocadinho portanto menos. entrar para uma área de IT é uma aposta garantida, é uma aposta muito positiva, complementando aquilo que a Licínia disse, sem dúvida alguma, que não ter receio, avançar. Se estamos a ser assistidas por jovens meninas que estão a decidir qual área qual área de universitária escolher, ou se querem trocar para uma área ligada às ciências e às tecnologias, arrisquem, não tenham medo, não ouçam aquilo que o vosso geral diz de que é uma área só masculina e porque vais ter problemas silenciem e vão, porque vão ser felizes, vão ser muito bem sucedidas, vão se sentir realizadas, portanto, sem medo, sem receio. Existem várias comunidades que apoiam, portanto, que dão apoio logo desde o início, portanto, nunca vão estar sozinhas. Não Exato. tenham receio de fazer perguntas, quer seja a homens, quer sejam a mulheres. Podem contactar a mim, podem contactar a Licínia, podem procurar por outras mulheres no LinkedIn, que de certeza que vão ter uma resposta. Portanto, apostem, avancem e sejam felizes. É exatamente. O mais importante é isso. Ser feliz naquilo que se faz e ouvir aquilo que o coração diz, mesmo que seja contra o que é que todo mundo diz e que tenhamos este preconceito de que não é uma área tão positiva, ou melhor, não é uma área positiva, é uma área que não seja uma área tão favorável para as mulheres, como se diz, não é propriamente Não é assim. verdade. Licínia, foi um gosto e um prazer voltar a falar contigo. Igualmente. Creio que conseguimos cumprir o objetivo que era
falar sobre o que é ser mulher na área da IT. Como eu disse, não vamos explicar nada de novo, mas vamos aqui trocar as nossas experiências e trazer aqui estas ideias. Quero agradecer tanto ao Henrique como à Bárbara que estiveram aqui presentes e comunicaram connosco através do chat. Foi também importante as vossas contribuições e agradecemos a todos aqueles que estiveram presentes, os que foram entrando e saindo, aqueles que nos assistirem a posteriori, porque a live ficará depois disponível no YouTube para quem não possa ter tido disponibilidade para assistir agora. E creio que é isto. Eu acho que é o Joana, é uma cara menina, peço desculpa que eu estou sem óculos, é a Joana Salgueiro, digo eu, porque pelo menos começa com essa. Obrigada também por ter estado presente. Licínia, um grande beijinho, muito sucesso para o ano de 2024. Obrigada, igualmente. Creio que ainda falaremos durante este ano. Sim. Portanto, se vocês acharem algum tema que será interessante nos ouvir falar, deixem depois nos comentários aqui da live, quando ela ficar disponível, que nós organizaremos isso. E não me esqueci do post sobre as mulheres para o mês de março. Vamos trabalhar nisso. Um bom serão para todos. Um grande beijo, Licínia. Obrigada por cá terem estado e até a próxima. Próximo, beijinho. Beijinho, tchau, tchau.